Aqui a falar sobre a Lei 8.112, vamos falar sobre remuneração. A remuneração é o salário que a gente recebe dentro da administração pública como servidores públicos. Para quem trabalha em setor privado é chamado de salário, mas para nós que somos servidores públicos é chamado de remuneração. A remuneração é composta pelo vencimento e as vantagens. Vencimento é um valor, que é tipo um valor fixo todo mês, e as vantagens são justamente as gratificações, os adicionais que a gente vai ver agora nesse vídeo, que é chamado de vantagens pecuniárias. A remuneração, ela não pode ser reduzida, ou seja, ela é irredutível. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos e atribuições iguais ou semelhantes. Sou técnica administrativa, então eu não posso ganhar superior a um técnico administrativo também do setor da educação, professor da educação. Tem que ser equiparado, salários equiparados, certo? A remuneração não pode ser inferior a um salário mínimo, certo? E no caso, se porventura eu faltar sem justificativa no meu trabalho, aí vai ser descontado da minha remuneração os dias que eu faltei sem justificativa. Lógico, se eu for para um médico, for acompanhar meu filho, alguma coisa assim, que eu tenha um atestado, algo que comprove que eu não fui ao trabalho devido a tal motivo, aí eu estou assegurada, estou resguardada e não será descontado do meu salário, certo? Ou seja, aqui, o servidor com débito com erário, ele for demitido. Vamos supor aquele que cometeu crime de prejuízo aos cofres públicos, prejuízo ao erário, que é um ato de improbidade administrativa que iremos ver, depois eu vou gravar um vídeo sobre isso. Aí ele é exonerado, certo? Aí o que vai acontecer? Ele tem que pagar a administração pública o que ele causou, o prejuízo que ele causou ao erário. Aí ele tem que pagar no prazo de 60 dias para quitar esse débito. E quando eu estava estudando sobre a lei de improbidade administrativa, para os atos de prejuízo ao erário é imprescritível, ou seja, não prescreve esse ato de dano ao erário, tem que pagar, e por mais que passe 10 anos, 20 anos, mas o servidor ele tem que quitar o débito com os próprios cofres públicos, tá bom? Então, a questão, lembra que eu falei da remuneração, que é a junção do vencimento mais as vantagens? Então, vamos falar agora das vantagens. As vantagens, elas são divididas em indenizações, gratificações e adicionais, mas tem umas que incorporam no salário para efeito de aposentadoria e outras que não incorporam. Vamos ver as que incorporam. As indenizações, elas não incorporam na aposentadoria. Você vai ganhar tipo o seu vencimento e a vantagem de indenização, mas assim, quando você for se aposentar, esse dinheiro não vai contar como acréscimo para fazer a contagem, né? Porque quando a pessoa se aposenta, o cálculo que eles fazem é pegar os 80% dos maiores salários e fazer tipo uma média. Isso aí tem direito previdenciário, certo? Tem a gratificação que incorporam na aposentadoria, quando eles forem fazer os cálculos para poder aposentar o servidor e fazer os cálculos direitinho, né? E os adicionais incorporam também para efeito de aposentadoria. Aí vocês dizem incorporar. À medida que eu for explicando, vocês vão entendendo o que significa isso e vai ser fácil para visualizar, certo? Aí as indenizações é algo que é temporário, por isso que elas não incorporam. Porque é tipo assim, o servidor ele vai exercer uma atividade, aí precisa que a administração pública ela dê o reembolso, né,
dê uma ajuda de custo. Aí por isso que não incorporam. Já essas que eu falei, de gratificações adicionais, incorporam porque não é algo temporário, transitório, é algo que vai acompanhar a vida do servidor enquanto ele estiver na administração pública. As indenizações é ajuda de custo, diárias, transportes e auxílio moradia. Eu vou citar para vocês os tipos de ajuda de custo. Como eu falei, a ajuda de custo é algo transitório, por isso que não incorporam para efeito de aposentadoria, certo? A ajuda de custo é para compensar a despesa do servidor que passa a ter exercício em outra sede. Vamos supor que eu trabalho numa escola, aí vai ter uma prova que vai fazer uma avaliação para os alunos do ensino médio em outra escola. Vamos supor, eu vou para Passo, certo? Aí, então, o que vai acontecer? Aí eu vou ter que me deslocar da minha sede, de João Pessoa, para ir a Patos. Ou seja, eu vou receber uma ajuda de custo para que eu possa exercer minha atividade fora da minha sede, fora da minha localidade, certo? No caso, ajuda de custo, em caso de 2 servidores, só fará jus uma ajuda de custo. Vamos supor que eu trabalho na esfera federal, meu esposo também foi removido para outra localidade e, no caso, não faremos, nós dois não faremos jus a uma ajuda de custo, ou um ou outro, tá entendendo? Os dois não podem, porque como os dois são cônjuges, são casados, aí não tem, como a administração pública dá para 2 servidores, é um só, que vai morar em um lugar só, certo? Despesas com transporte. Como seriam essas despesas com transporte? Sou oficial de justiça, eu utilizo o meu carro para poder entregar as intimações na residência dos intimados. Aí a administração pública ela vai ressarcir todas essas despesas de transporte, porque eu estou em exercício da administração pública, certo? Em caso de falecimento, vamos supor que um servidor ele foi para outra localidade, aí o servidor falece. Aí, no caso, a família se beneficia